Olá, meu nome é Vanessa Cast do Nascimento Félix e estou apresentando um artigo que tem como tema a responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Bom, é importante frisar que tanto no Brasil como no mundo, o uso dos dados estava crescendo exponencialmente. E essa situação gerou um fenômeno denominado Big Data, que nada mais é do que o armazenamento e o processamento dos dados baseados em 3 Vs: velocidade, variedade e volume. E esse fenômeno do Big Data desenvolveu o segundo fenômeno, denominado Datafication, que nada mais é do que se analisar os dados que estavam sendo tratados e armazenados e separá-los daqueles que realmente devem ser guardados e daqueles que podem ser excluídos. E então, esse tratamento de dados, esses dois fenômenos, ocasionaram lá na Europa a criação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi um marco e serviu de grande inspiração para que aqui no Brasil, no ano de 2018, fosse criada e desenvolvida a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, a partir disso, surgiu como problema do presente artigo. Quais são os efeitos e os motivos desencadeados na responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira? Como objetivo geral, tem-se que analisar as causas e os impactos decorrentes da responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados previsto na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Tem-se 4 objetivos específicos. O primeiro visa compreender o aspecto histórico da responsabilidade civil, bem como seus pressupostos e suas espécies. O segundo objetivo específico visa estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, seus objetivos, fundamentos e conceitos. O terceiro objetivo específico visa identificar o tratamento de dados, seus sujeitos, princípios e requisitos. E, por fim, o quarto objetivo específico visa indicar a responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados, conforme a LGPD, a possibilidade de inversão do ônus da prova, suas excludentes de culpabilidade e, por fim, o direito de regresso. Bom, em primeiro momento, analisou-se a responsabilidade civil. Então, desde o seu surgimento até como ela é aplicada nos moldes atuais, foi-se abordado também os seus pressupostos, seguindo a teoria tripartite. Então, a conduta humana, o dano e o nexo causal. E, por fim, trabalhou-se também as espécies de responsabilidade, subdivididas nos 2 grupos, a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. Já na segunda subseção, houve o estudo, a análise da Lei Geral de Proteção de Dados, no qual se abordou os objetivos que estão previstos no primeiro artigo da LGPD, que trata sobre os princípios e garantias fundamentais, principalmente aqueles relacionados à liberdade, à privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa humana. Também foi se tratado sobre os fundamentos que estão previstos no artigo 2º, assim como também abordou-se 4 espécies de dados. Então, nós temos os dados pessoais, que são aqueles relacionados ao nosso nome, ao nosso CPF, aos nossos documentos em gerais. Temos também os dados sensíveis, que são aqueles, por exemplo, relacionados à nossa opinião política, à nossa religião, à nossa origem racial e ética, e etc. Temos também o terceiro tipo de dado, que é denominado anonimizado, que é aquele, quando você olha, você não consegue identificar a quem ele pertence. E esse terceiro tipo de dado, que é o dado anonimizado, eles não são protegidos pela LGPD. E, por fim, o quarto dado são aqueles denominados pseudo-anonimizados, que em primeiro momento também não consegue identificar a quem ele pertence, mas passando esse dado por um processo técnico e científico específico, conseguirá sim identificar a quem aqueles dados pertencem. Na terceira subseção, nós temos o tratamento de dados, e esse tratamento está lá tipificado no artigo 5º, no inciso 10. E esse inciso, ele traz 20 tipos diferentes de tratamento, então 20 atividades diferentes para a realização do tratamento. E destaca-se que para o agente de tratamento ser responsabilizado, ele não precisa descumprir as 20 atividades, já que também esse trabalho aborda sobre os agentes de tratamento. Vale ressaltar que nós temos 4 tipos de sujeitos na LGPD. O primeiro é o sujeito titular, então é sobre a quem pertencem os dados pessoais. O segundo sujeito é o controlador, que é aquele que toma as decisões de como vai realizar o tratamento dos dados pessoais. A terceira pessoa é o operador, que é aquele que realmente exerce as funções que o controlador define para ele. Então, o controlador manda e o operador realiza, obedece. E o quarto sujeito é o encarregado, que nada mais é do que aquele que vai fazer as comunicações entre os titulares e o controlador e o operador, e também vai fazer a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ainda nessa sessão, foi-se também trabalhada a questão dos princípios. A LGPD traz diversos princípios, tanto de princípios constitucionais, como princípios também específicos da proteção de dados, como consentimento, entre outros. É importante frisar que consentimento não é a única base legal, então não é o princípio mais importante, mais relevante. Ainda foi-se abordado também, por fim, sobre os requisitos. Além dos agentes de tratamento precisarem cumprir com os princípios e resguardar os princípios, eles também precisam cumprir todos os requisitos estipulados pela LGPD para realizar o tratamento dos dados pessoais de maneira correta. Por fim, na responsabilidade civil,
foi-se abordado o embate doutrinário muito grande sobre a caracterização da responsabilidade civil na LGPD como objetiva ou subjetiva, destacando que ainda não há um entendimento doutrinário firmado e majoritário sobre qual linha seguir, assim como sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova, que é muito importante, principalmente na LGPD, quando nós pensamos que o conhecimento técnico que o titular dos dados, então eu e você, possuímos, provavelmente é muito inferior ao conhecimento técnico e científico que o controlador, que o operador, que são os agentes de tratamento, eles possuem sobre os dados e sobre o tratamento de dados. Outro ponto também que foi abordado foi sobre a responsabilidade solidária. A lei, ela traz de modo expresso a responsabilidade solidária entre os controladores, mas é o entendimento da doutrina que há sim possibilidade de responsabilidade solidária entre o controlador e entre o operador. Dou-se também as excludentes de culpabilidade, que são diferentes daquelas encontradas no direito civil. Aqui, as excludentes de culpabilidade, os agentes de tratamento, eles podem provar que não realizaram o tratamento de dados, que o realizaram, mas não violaram nenhuma norma, nenhum requisito, nenhum princípio, ou, por fim, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. E finalizando, foi-se abordado também a questão do direito de regresso. Então, aquele que responde civilmente tem direito de regresso contra aquele que também causou o dano, mas por algum motivo não chegou a ser responsabilizado. E por fim, destaca-se a importância e a relevância para a sociedade. Então, nós, como titulares de dados, precisamos ter o conhecimento, o mínimo possível, mas que nós possamos ter a dimensão dos nossos direitos e as nossas garantias, para saber que no momento que os nossos dados estão sendo usados ou tratados de uma maneira incorreta, nós podemos sim acionar o Poder Judiciário e entrar com um pedido de responsabilidade civil. Também destaco a importância e a relevância para os operadores do direito, já que nós estamos tratando de uma área do direito muito nova, então se faz sim necessário se debruçar e estudar mais a matéria, assim como também sobre a importância que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela traga maiores esclarecimentos acerca de vários debates. Então é isso, muito obrigada.